Bom, meu nome é Pedro Otávio, sou aluno de medicina do nono período da UFMG, assim como minha dupla de trabalho, Vitor Ninomia, e fomos orientados pela professora e neurocirurgião Cássio Vinícius para a realização do trabalho sobre a análise da evolução da neuralgia após lesões medulares. Muitas intervenções já têm sido feitas nas últimas décadas em modelos animais, a fim de entender como a dor neuropática progride e a fim de conseguir, então, uma base bem estabelecida para iniciar terapêuticas para evitar, de fato, essa progressão. O próximo passo seria, então, estudos em humanos, mas o empecilho para essa realização é que na etiologia, na fisiopatologia das dores neuropáticas, a gente não consegue controlar, de fato, a progressão da cicatrização, do crescimento axonal após uma lesão e, inadvertidamente, o paciente pode evoluir com outros tipos de dores. Então, ao invés de um benefício inicial do trabalho, o paciente poderia ter outras complicações maiores ao longo do trabalho, o que seria eticamente errado de continuar, então, com trabalhos desse tipo, um empecilho para esse momento, para a realização do próximo passo. A dor neuropática, para a gente definir e continuar bem aqui ao longo do trabalho, é uma dor que vai ser explicada a partir de uma despolarização contínua de axônios lesionados, porque uma lesão axonal pode aumentar, redistribuir os canais de sódio, fazendo com que eles se despolarizem de forma mais rápida, de forma mais intensa e frequente, principalmente a partir de fibras de pequeno calibre, fibras C e A delta, como podemos ver nos desenhos ao lado, e essas fibras sendo despolarizadas com uma frequência maior vão disparar esses impulsos até nível de sistema nervoso central, levando esses impulsos nociceptivos e gerando essa dor no paciente de forma progressiva e prolongada. Os objetivos dessa meta-análise foram, então, no desenvolvimento de uma estrutura, uma análise das características e progressão das dores neuropáticas a partir de sintomatologia inicial do paciente e também para traçar um perfil de probabilidade para promover uma intervenção terapêutica bem mais especificada. Os métodos de realização foram realizados a partir de grupos de estudos de pacientes com lesão neuronal. Esses pacientes foram coletados de lá, foram buscados desses grupos e acompanhados, então, sendo que o principal desses grupos, trabalho realizado na Dinamarca e na Suécia, é o grupo EMSCI, que é o European Multicenter Study About Spinal Cord Injury, sendo que o estudo prospectivo realizado, a coorte prospectiva realizada, visou então a análise dessa lesão traumática do paciente, a sintomatologia inicial que ele vai expressar e como ele vai evoluir ao longo do tempo, sendo essa a nossa análise primária, porque a lesão vai ser acompanhada por um tempo de 6 meses ou por um tempo de 12 meses, como a gente vai ver nos resultados. E a análise secundária foi tentar associar o tipo de dor relacionada em cada paciente com relação à sua idade, ao gênero do indivíduo, conseguir então estabelecer alguns padrões para se predizer o tipo de dor que algum paciente pode vir a evoluir. Dos pacientes selecionados, daqueles que não foram excluídos dos estudos, 328 foram acompanhados por 6 meses e 231 por 12 meses. Dos que foram acompanhados por 6 meses, aqueles pacientes que começavam já com alguma dor logo após a lesão neuronal, 72% deles continuavam com a dor ao longo dos 6 meses de acompanhamento. Já aqueles pacientes que começavam sem dor, ou seja, tinham uma lesão medular, mas não tinha uma dor inicial, aguda naquele processo, apenas 23% deles vão evoluir com dor nesse acompanhamento de 6 meses. Já nos pacientes acompanhados por 12 meses, aqueles pacientes que já começavam com dor, 69% continuavam com essa dor. E aqueles que não começavam com uma dor logo após a lesão, apenas 36% foram evoluindo com uma dor, um número um pouco maior do que aquele observado no grupo estudado por 6 meses. Com relação à distribuição de idade, o tipo de estímulo nos locais da dor, como a gente pode ver no quadro ao lado dos pontos bem distribuídos, foi visto que existe uma diferença estatística com relação à idade apenas para a dor neuropática ao nível da lesão, não abaixo dela. Mas com relação aos estímulos que podem desencadear a dor, foi visto que os dois estímulos testados, seja por toque leve, seja por uma agulha, os dois estímulos vão conseguir despolarizar, gerar uma dor nesse paciente, seja ao nível da lesão ou seja abaixo dela. E esses resultados foram comparáveis e bem estabelecidos para o grupo de 6 meses e para o grupo de 12 meses. Este estudo, então, concluindo aqui, explorou de forma abrangente a progressão das formas distintas de dor neuropática, além de tornar possível identificar fatores associados ao desenvolvimento e à persistência da dor neuropática no aspecto temporal, no aspecto local e na caracterização dessa dor. Deste modo, essa meta-análise forneceu uma estrutura inicial para avaliar os riscos e os benefícios de futuras intervenções e abriu um espaço abrangente para novos trabalhos conseguirem estabelecer estudos semelhantes para conseguir entender uma terapêutica aguda e também a longo prazo de forma mais específica para esses pacientes.